Eu sou Jefferson Botelho, sou professor de Direito Penal e Processo Penal e autor de livros na área jurídica. Hoje um assunto muito importante. Vamos pedir licença aos senhores para falar um pouco sobre a descriminalização das drogas. Um tema que tem trazido grande inquietação para a sociedade brasileira, em razão de um recurso extraordinário que tramita no Supremo Tribunal Federal, fruto de um recurso da Defensoria Pública de São Paulo, órgão muito importante hoje para a prestação da justiça no Brasil. Então, esse recurso tramita no Supremo Tribunal Federal e é objeto de julgamento. Basicamente, é esse o tema que nós vamos tratar hoje. Acerca dessa previsão normativa do tráfico e do uso de drogas no Brasil, a legislação ela prevê, desde as ordenações filipinas, lá por volta dos idos de 1603, especificamente no título 89, essa norma proibitiva, dizendo que ninguém pode ter em casa, ninguém pode vender qualquer material venenoso. Então essa foi basicamente a norma de comando no Brasil. Evidentemente que o tema foi detalhado no primeiro Código Penal do Brasil, isso por volta de 1830, que foi o primeiro Código Penal. Depois nós tivemos o primeiro Código Criminal, já na época da República, o Código de 1830. Nós tivemos em 1932 a consolidação das leis penais de 1932, em razão de várias normas esparsas no direito penal brasileiro, e exatamente na década de 40 nós tivemos o Código Penal de 1940, que tramita e que se encontra em vigor até hoje no Brasil. Inicialmente, esse tema era tratado no artigo 281, que tratava respectivamente do tráfico, da conduta do tráfico, e também da conduta da posse de drogas para uso pessoal. Então, esse artigo, ele prevaleceu, ele vigorou no Brasil durante muito tempo, até quando a Lei 6368, já em 76, o legislador brasileiro entendeu por bem tratar deste assunto numa lei específica. Olha, nós vamos tratar do tráfico, do uso, especificamente numa lei especial. Foi quando entrou em vigor a Lei 6368 de 76, que previa basicamente as condutas criminosas no artigo 12, no 13, no 14, no 15, no 16 e no artigo 17. O tráfico de drogas, como carro-chefe, era tratado no artigo 12 e a posse de substância entorpecente no artigo 16. O artigo 12 previa penas gravíssimas, severas, para o traficante de drogas, e o artigo 16 previa penas de detenção de até 2 anos a quem tivesse drogas para uso pessoal. Então essa legislação ela ficou em vigor até 2006, quando a Lei 11.343 entrou em vigor e praticamente revogou essa Lei 6368, inaugurando assim uma nova etapa, uma nova fase do enfrentamento do tráfico e do uso de drogas no Brasil. O artigo 33 agora, já com o novo regimento, trata da conduta do tráfico de drogas, que prevê pena de 5 até 15 anos de prisão para o traficante. E o artigo 28 prevê a pena e também o crime para aquela pessoa que porta a droga para uso pessoal. A gente vai ver mais à frente que isso, na verdade, são 5 verbos para o usuário de substância entorpecente. Na verdade, não o usuário, aquele que tem a droga para o uso pessoal. Pois bem, o Brasil adotou 2 modelos distintos para o enfrentamento nesse tema. O modelo norte-americano, o modelo repressivo, de recrudescer mesmo a pena, a resposta penal, aquele que trafica substância entorpecente. Muitas das vezes o traficante, sabendo
do mal que a droga faz para o cidadão, para a saúde pública, ele mesmo não usa drogas. Já o usuário, aquela pessoa que tem a droga para uso próprio, esse é previsto no artigo 28. O artigo 28, basicamente, ele prevê 5 condutas para dar 5 condutas criminosas atinentes à conduta de quem tem a droga para uso próprio, uso pessoal, que é no sentido de adquirir, guardar a substância, ter em depósito, transportar ou trazer consigo a substância entorpecente para uso próprio, uso pessoal. Essa substância entorpecente, ela não é prevista na lei inicialmente. Evidentemente que a lei penal ela não tem assim condições de elencar todo o rol de substância entorpecente. Isso coube ao Ministério da Saúde, através de uma agência chamada Anvisa, detalhar as substâncias entorpecentes proibidas e controladas no Brasil, através de uma portaria de 98, a portaria 344, que vai definir aquela substância entorpecente, portanto proibida e sujeita apenas aqui no Brasil. Então, a lei ela prevê no artigo 33 a conduta do tráfico e no artigo 28 a conduta da posse de substância entorpecente para uso pessoal. Essa posse de substância entorpecente para uso pessoal, o próprio artigo 28 detalha 3 penas possíveis. A primeira é a advertência sobre os efeitos da droga. Então, a advertência do juiz, olha, essa droga ela causa substância, ela causa dependência física, ela causa dependência psíquica e por isso não se pode utilizar droga. Essa é a primeira medida. A segunda medida é a prestação de serviço à comunidade, que pode ser no prazo de até 5 meses, em caso de reincidência 10 meses, e por último a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então são essas 3 medidas possíveis. Isso abriu uma grande discussão inicialmente no Brasil, porque a resposta do Estado a quem tenha substância entorpecente para uso pessoal não é nem detenção, nem reclusão, nem multa autônoma e nem a prisão simples, que é prevista na Lei das Contravenções Penais, que na verdade é um decreto-lei 3.688 de 41. Não havendo a previsão de prisão e nem multa como pena autônoma, logo quem tem a posse da substância para uso pessoal não pratica nenhum crime. Daí, nas primeiras discussões da lei, no ano de 2006, um grande doutrinador de São Paulo entendeu que, na verdade, essa conduta agora deixa de ser criminosa para ser uma conduta proibida, tratando-se, portanto, agora de um conceito tripartido, ou seja, crime, contravenção e conduta sui generis. Então, quem tem a droga para substância entorpecente não pratica crime nem contravenção penal, mas pratica uma infração penal sui generis. É uma definição de um grande doutrinador de São Paulo, que a gente respeita muito e que tem grande gabarito, grande capacidade de argumentação, de formatar opiniões. Então, é muito importante a opinião do Luiz Flávio Gomes acerca dessa questão assim tão emergente no Brasil. Mas nós sabemos que tramita no Congresso Nacional um projeto de lei do Senado 236 de 2012. Esse projeto de lei ele adota um grande princípio no Brasil, que é a reserva do Código. Isso acontecendo, a legislação, o projeto de lei, tenta colocar toda legislação esparsa, ou seja, aquela legislação penal que está fora do Código Penal, num único código, que é o princípio da reserva da codificação. Então, agora, crime contra o consumidor, tráfico de drogas, abuso de autoridade, crime de ordem econômica, meio ambiente, sonegação fiscal, sistema financeiro, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, tortura,
todo esse tipo de delito agora vai ser condensado num código. Isso, evidentemente, se o projeto for aprovado. Evidentemente que são várias questões até delicadas que merecem a participação da sociedade. E o tráfico de drogas, sem sombras de dúvidas, é um tema deles que é previsto no artigo 212 desse projeto de lei, e especificamente no parágrafo 2º, tem um dispositivo que diz que não há crime se o agente adquire, se ele guarda, se ele tem em depósito, se ele transporta ou traz consigo drogas para uso pessoal. E quem também semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de drogas para uso pessoal. Evidentemente que para determinar se a droga destinava ao consumo pessoal, o juiz ele vai atender à natureza da substância entorpecente, a quantidade dessa substância entorpecente, a conduta do autor, o local da abordagem, enfim, as condições em que se desenvolveram as ações, bem como todas as outras circunstâncias sociais e pessoais do agente. E aí tem um outro dispositivo do parágrafo 4º do artigo 212 desse projeto de lei, dizendo que, salvo contrário, presume-se que destinava a droga para uso pessoal, se a quantidade apreendida for suficiente para o consumo médio individual por 5 dias, conforme definido pela autoridade administrativa de saúde. Então aí já traz um critério objetivo, tanto pedido hoje, tanto criticado hoje pela legislação brasileira, pelos grandes doutrinadores, onde o Brasil hoje basicamente não tem um critério objetivo para definir se a conduta é para tráfico, se a conduta é para uso pessoal. Enfim, então caminhando para o final dessa nossa exposição, vamos falar um pouquinho sobre o julgamento da descriminalização de drogas no STF. Nós sabemos que trata-se de um recurso extraordinário, o recurso 635659 de 2011, e existem mais de 240 recursos nessa mesma natureza, esperando a definição do tribunal no sentido de posicionar acerca da constitucionalidade ou não do artigo 28, mas nós sabemos que quem é o relator desse recurso, que foi proposto pela Defensoria Pública de São Paulo em 2011, em razão de um preso que foi encontrado com ele 3 gramas de maconha no sistema prisional. Ele foi apenado com 2 meses de prestação de serviço comunitário, e a Defensoria Pública, entendendo que aquela norma do artigo 28 é inconstitucional, porque fere o princípio da ofensividade, o princípio da lesividade, porque trata-se de uma conduta interna, e uma conduta interna não tem, por si só, o condão de causar prejuízo a outrem, a terceiro. Então, baseado nesse dispositivo, nesse entendimento, a Defensoria Pública, evidentemente com muita propriedade, trouxe a colação, a discussão no superior, no nosso tribunal, na nossa corte superior, justamente essa discussão através do recurso extraordinário. Mas nós sabemos o voto já do ministro Gilmar Mendes, que praticamente é um voto memorável, um voto histórico, um voto de muita capacidade técnica, científica, argumentativa. Realmente é um ministro que a gente tem que respeitar por aquilo que ele representa hoje na Suprema Corte brasileira. Ele define, no seu voto, ele define ele resolve declarar a inconstitucionalidade sem redução de texto do artigo 28, da Lei 11.343 de 2006, para afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal. Todavia, ele mantém, até que haja, né, uma legislação específica, as medidas ali previstas, evidentemente, de natureza administrativa. Então, ele recomenda também alguns órgãos, como o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, fazendo um trabalho multidisciplinar para discutir a aplicação dessas medidas
agora no âmbito civil, não mais na esfera penal. Então é uma decisão que a gente acredita que os demais membros do Supremo Tribunal Federal irão praticamente votar acompanhando esse lúcido voto do nosso ministro Gilmar Mendes. Ele acaba absolvendo o acusado por atipicidade da conduta, né? Ele entende que a conduta é atípica, então é voto do ministro que a gente respeita e até acredita que os demais membros do Supremo Tribunal Federal irão acompanhar esse voto em razão da sua qualidade, da sua magnitude, enfim, um voto muito importante. Aqui eu fico mais uma vez agradecendo aos senhores pela paciência, pelo voto de respeito, acompanhando sempre as nossas aulas aqui nesse dispositivo. Então eu gostaria de, mais uma vez, agradecer à sociedade brasileira. É um assunto muito importante, um assunto que, inclusive, na nossa tese de doutorado, nós acabamos de escrever esse livro muito importante, que é Tráfico e Uso Ilícitos de Substância Entorpecente, uma atividade sindical complexa e ameaça transnacional, um livro que faz uma abordagem acadêmica muito importante para a sociedade brasileira. E, por fim, eu entendo que, por se tratar de um tema importante, não quero aqui afastar a legitimidade do Supremo Tribunal Federal, longe disso, mas eu acredito que, por se tratar de um tema tão delicado que envolve toda a sociedade brasileira, a saúde pública, dever-se-ia consultar a sociedade através de um plebiscito. Eu penso que esse é um caminho mais democrático, esse é um caminho que vem a retratar mais uma vez a participação da sociedade brasileira em temas específicos, em temas delicados como a liberação não só da maconha, mas de toda a droga. Eu fico aqui então agradecendo mais uma vez a participação de todos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.